Nós acabamos de estudar inflação brasileira e a indexação. Ficou faltando discutir a funcionalidade da inflação, ou seja, quais são as funções que a inflação cumpre. Se ela existe, ela não deve ser uma coisa inútil, uma coisa que não faz diferença. Ela faz diferença e nós não discutimos se ela resolve alguns problemas que não poderiam ser resolvidos de outra forma, ou se fossem resolvidos de outra forma, seria muito custoso. Mas não há razão para a gente discutir isso agora, porque daqui até o fim desse semestre nós vamos discutir tópicos onde a questão do papel da inflação é muito importante. Na aula de hoje, nós vamos estudar a crise de 30 e nas semanas seguintes, a crise de 2008, a crise da Europa e, na última semana, o regime de metas de inflação. Então, eu estou dando aqui para vocês um roteiro do nosso final de semestre. Nós temos até lá, eu acho que 18 aulas, e elas vão ser distribuídas dentro desses tópicos. Antes de entrar na crise de 30, alguma questão sobre a inflação, que nós vimos na aula passada, ou sobre o andamento do curso? Pois não. A diferença que você falou do plano real para os outros planos de estabilização é que para os outros planos faltava uma âncora. No caso do plano real, justamente a diferença foi que o FHC tinha resolvido o problema da dívida externa e aí tinha os dólares para poder conseguir estabilizar. Exatamente. Porque o que você falou está absolutamente correto. Pelo menos do meu ponto de vista, essa é a diferença. A existência de uma âncora que possibilitou a estabilização dos preços. Por isso que não é por acaso que a gente estudou, fez a discussão de como é que se resolveu a hiperinflação alemã. Um ponto de vista, nesta classe apresentado pelo Kagan, foi a solução do déficit. Outro ponto de vista, do Gustavo Franco, não foi a solução do déficit, foi a âncora cambial. Tá certo? É uma discussão infindável. Os autores do plano real diriam que o que resolveu a inflação foi o controle do déficit. Mas se vocês olharem o que aconteceu com o déficit depois do plano real, não parece verdade. A participação da dívida no PIB, quando o plano real começou, era 20%. Lá pelo ano 2002, ela era 40%. Portanto, houve um crescimento grande da dívida em relação ao PIB. Se a dívida cresceu, o déficit cresceu. Portanto, o meu ponto de vista é que a taxa cambial, a âncora, dada pela taxa cambial, foi fundamental para o sucesso do plano real. O que faz sentido do ponto de vista teórico. O controle da demanda agregada, depois de um plano de estabilização, é muito difícil. Um plano de estabilização gera se for bem sucedido, gera um otimismo em toda a economia que aumenta o consumo, aumenta a demanda de investimentos e, portanto, é difícil controlar a demanda agregada apenas controlando o déficit. A âncora exerce um papel fundamental. Junto com o plano real vieram reformas importantes.
e negociações importantes. A negociação da dívida dos estados, que era grande, é mais ou menos uma situação parecida com a da Europa, né? O Banco Central é nacional, as dívidas estaduais eram impagáveis, porque eram dívidas decorrentes de déficit público interno, de dívida externa, era uma grande confusão. Foi toda renegociada, a dívida foi assumida pelo governo federal e os estados e municípios fizeram um plano de pagamentos desta dívida, que até hoje não foi paga. Ela tem sido paga todos os anos, todos os meses, com uma fração da receita tributária dos estados e dos municípios. Então, houve uma modificação também importante de reestruturação do setor financeiro. Foram criadas as agências de regulamentação, que vocês hoje conhecem, a Agência Nacional de Transportes, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e assim por diante. Aconteceram reformas no Estado brasileiro importantes. Foram criadas a possibilidade de... Foi criada uma lei de reforma administrativa, onde apareceu a possibilidade de se criar organizações sociais ou organizações sociais de interesse público, as OSs e as OCIPs, e várias outras reformas ocorreram. Mas a inflação, sem dúvida, foi dependente do estabelecimento da âncora cambial, o que só era possível depois da renegociação da dívida externa. E o Brasil foi o último país da América Latina a renegociar a dívida externa, porque pelo seu tamanho era maior e é mais difícil de ser digerida pelo sistema de bancos que eram credores do Brasil, particularmente os bancos americanos, que eram os mais importantes credores, mas havia credores ingleses, franceses e alemães. Por isso que nós tardamos tanto a renegociar a dívida externa. Hoje nós vamos falar da crise de 30. Que é chamada Grande Depressão. Ela aparece aos olhos de todos nós pela crise da Bolsa. Em outubro de 1929. A Bolsa Americana, que subia rapidamente, chegava a níveis estratosféricos. Em outubro de 1929, os preços despencam, e essa crise é chamada em inglês de The Great Crash, o grande desastre. Há sobre ela um livro interessante com esse nome, um livro fácil do Galbraith. Na introdução desse livro, o Galbraith diz que vai vender muito poucos livros, pelo menos no aeroporto, porque ele foi fazer uma viagem e viu o livrinho The Great Crash, quer dizer, o grande desastre, parece um desastre de avião. Então ele ficou preocupado que o livro, na introdução ele fala, puxa, acho que não vai vender nada, porque vender um livro desse no aeroporto, poucos viajantes vão querer comprar. Mas é um livro curioso. Esse fato espetacular, a queda da Bolsa, é o que mais chama a atenção de todos os observadores. Há lendas de que aconteceram vários suicídios de investidores na Bolsa que pulavam de prédios em Wall Street ou no centro de Manhattan. Uma porção de anedotas ou casos pitorescos. Anedotas quer dizer histórias, né? Histórias interessantes sobre a grande crise da Bolsa de 1929. Mas ela é muito mais importante do que apenas a queda da Bolsa. Primeiro que ela
ela está se organizando, ela está sendo gerada anteriormente à crise da Bolsa. Ela começa nos anos 27 e 28. Nós estamos no período posterior à Primeira Grande Guerra. O período anterior à Primeira Grande Guerra, o período 1873-1914, como eu lembrei para vocês aqui, é um período de prosperidade e estabilidade. O período entre as guerras, 1918-1945, é marcado por grandes instabilidades e recessões. Nós estudamos a hiperinflação da Alemanha, da Polônia, da Áustria, da Tchecoslováquia, da Hungria, que ocorreu nesse período. Estudamos a questão dos pagamentos de transferência, os pagamentos de reparação exigidos da Alemanha. São fatos espetaculares desse período. E outro fato espetacular é a crise de 1930. Ela joga o desemprego, chega a quase 30% nos Estados Unidos. E na Europa também é elevadíssimo. A economia, o nível de produção, vamos colocar aqui 1930, cai assim para níveis absurdamente baixos, só se recupera em 1900 e começa a se recuperar aqui em 1937. Em 1937 cai de novo e só volta a se recuperar em 1939, com o começo da Segunda Grande Guerra Mundial. No Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ela não é uma crise americana. Ela é uma crise mundial. Que só é resolvida com uma outra guerra, ou por causa de uma outra guerra, que é a guerra de 1939-45, a Segunda Grande Guerra. Ela assusta a todos os observadores, todos os analistas, aos contemporâneos, porque ela é uma falência ou um desastre da economia de mercado, um desastre que perdura por 15 anos. Se nós lembrarmos que nesse período, um pouco antes desse período, de 1917, havia um novo experimento no mundo, que era a economia planificada da União Soviética. Existia o fantasma também de uma certa leitura do Marx que previa que uma grande crise da economia capitalista levaria a uma nova etapa do desenvolvimento, uma nova etapa da sociedade, que deixaria de ser uma economia capitalista e passaria a ser uma economia totalmente planejada, comunista. Esse evento assustou, não só pelas suas razões reais, 15 anos de desemprego, mas também assustou os analistas como se fosse o presságio do fim da economia capitalista. Jogando um número tão grande de pessoas no desemprego, não podia deixar de gerar grandes modificações na vida política. Há uma radicalização da vida política. De um lado, o crescimento de uma esquerda extremada, os partidos comunistas, os partidos socialistas, e, de outro lado, uma nova solução para a organização da sociedade mundial, a proposta fascista. Os comunistas, os socialistas e os marxistas propunham uma economia totalmente planificada, onde não havia propriedade privada dos meios de produção. A experiência era a União Soviética. Os fascistas propunham a solução dos conflitos entre o capital e o trabalho através da cooperação
entre trabalho e capital, no lugar da luta de classes. Cooperação essa coordenada e instituída pelo Estado. Então, aparecem as leis trabalhistas, as corporações no Brasil, a legislação trabalhista. Trabalho e capital não deveriam ser classes em luta, mas classes em cooperação. É o experimento italiano do Mussolini e é o experimento nazista do Hitler. Ambos horrorosos, não sei, estou procurando uma palavra, terríveis passagens da vida política e da civilização ocidental. É a crise de 30, como você sabe, que inspira a teoria geral do emprego e da renda, do Keynes, que nesse espectro político não se coloca nem do lado socialista, nem do lado fascista. Ele se propõe a salvar o capitalismo de si mesmo. Se bem que alguns neo-keynesianos, chamados neo-keynesianos, estivessem bem à esquerda do Keynes e propunham soluções onde a intervenção do Estado fosse permanente e mais ampla. Além de ser um período interessante para que nós possamos aprender como é que a nossa civilização funciona, ele é interessante também pela similaridade ou pelas comparações que podem ser feitas com a crise de 2008, que até hoje persiste. Nos Estados Unidos há uma radicalização de posições, o Partido Republicano passa a ser dominado por um grupo conservador extremado, sem profundidade teórica ou sem levar em conta a complexidade da civilização ou da economia capitalista atual, mas que ganha peso político através dos vários Tea Parties. Tea Parties, eu aprendi, não é um partido, não é um segmento, mas quase um nome a vários grupos defensores de uma proposta libertária extrema. Fala-se, sem que ninguém leve a sério, em 2010, na volta ao padrão ouro, que seria um absurdo, como nós já vamos ver. Fala-se que o Estado tem que desaparecer, tem que ser mínimo minimorum, esse é o discurso do Tea Party. Fala-se em fim do Banco Central americano, não precisa ninguém regular o sistema monetário, é uma proposta que radicaliza o fim da participação do Estado na economia. Como se cada um deixado por si mesmo pudesse, é um individualismo extremo, pudesse resolver os problemas da economia americana e da economia mundial. É surpreendente que esse mesmo conjunto de propostas libertárias é misturado com uma visão religiosa também conservadora, que se coloca contra o casamento gay, contra o aborto, a favor da vida, adota posições muito conservadoras quando chega ao comportamento que deveria ser prescrito, proposto para a economia americana. Do lado oposto, entre os não conservadores, que em inglês chamariam liberais, em português chamariam... é difícil, em português os não neoliberais seriam o quê? Progressistas, não teriam nome, progressistas, dinossauros, a esquerda. Não há um movimento, pelo menos nos Estados Unidos, de radicalismo equivalente. Apesar da crise de 2008, a voz que propõe intervenção, correção dos problemas de mercado, apoio ao desemprego, não tem nem o extremismo, nem a força da voz dos conservadores. Na Europa, a mesma coisa. As últimas eleições francesas mostram mais uma vez o crescimento do partido da Frente de Liberação Nacional,
acho que é assim que é o nome, né? De Jean-Marie Le Pen e da sua filha, que são xenófobos, a filha menos do que o pai, mas têm uma visão negativa com relação aos imigrantes, são conservadores, são nacionalistas. E do lado do movimento radical, vamos dizer, de esquerda, há um crescimento do Partido Comunista e o vencedor é um sujeito de esquerda, mas socialista, moderado, que é o Hollande. Vamos ver o que vai ser a proposta dele. A Alemanha, mais uma vez, como nós vimos na Hiper de 30, na Hiper de 23 e agora, vamos ver, é um participante importantíssimo na crise europeia e com uma posição conservadora ao extremo, em parte por causa daquela experiência de hiperinflação de 1923, que marcou a vida alemã definitivamente. Então, a analogia com 2008 é muito forte. Na Grécia, dois partidos extremos, um de direita, outro de esquerda, não conseguem fazer uma coalizão, criar um governo de coalizão para retirar a Grécia do desemprego, estagnação e recessão em que ela está envolvida há 2 anos já, ou 3, e se prevê uma permanência dessa recessão por longo tempo. A mesma coisa na Espanha, o partido do governo enfrentando dificuldades. Em Portugal não parece ser este o caso. Mas há uma radicalização da vida política em 2008 que nos assusta por nos lembrar da radicalização que ocorreu nos anos 30, a que acabou gerando o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e a Segunda Grande Guerra Mundial. Portanto, é um tema de maior interesse para todos nós. Quer dizer, é um tema de interesse, mesmo que existisse a crise de 2008, mas é mais interessante ainda já que existe a crise de 2008. É aqui que aparece, se vocês lerem o livro Hayek versus Keynes, o Keynes começa a propor soluções práticas, ativismo, ou seja, se a economia de mercado não está funcionando, nós devemos, o governo responsável, em última instância, pela estabilidade da sociedade, tem que fazer alguma coisa. Política monetária ou política fiscal. Ele diz que a política monetária é ineficaz, então vamos fazer política fiscal. Tem um problema, a sociedade não resolve, o governo deve resolver. Porque ele tem a força e a responsabilidade para resolver, para não deixar a sociedade e a economia chegarem a uma desorganização total com essa taxa de desemprego e com essa recessão. Em última análise, essa é a proposta do Keynes. Vamos fazer alguma coisa. Por causa do nazismo, esse economista austríaco, Hayek, vai embora da Áustria e chega na London School of Economics para se colocar como opositor às ideias do Keynes, defendendo o mercado. Olha, o mercado funciona muito bem, essa crise que está marcando a vida de todas as economias mundiais, mas particularmente a economia inglesa, é uma crise que não deve ser resolvida por intervenção do governo. Ela tem que ser resolvida por si mesmo. É um efeito purgativo da economia de mercado, e se nós não purgarmos é tirar o pus, né? Expelir os vírus, as toxinas da economia para que ela renasça saudável. Essa é a proposta do Hayek. No mundo acadêmico inglês, não é vitoriosa. O Keynes acaba formalizando as suas propostas pragmáticas na teoria geral do emprego e da renda, que tem uma grande repercussão acadêmica, e o Hayek só é reconhecido, recuperado nos anos 80, com o renascimento do pensamento neoliberal.
Mas de 37 até, ou de 34 até 1980, o Hayek é deixado de lado. Em 80 é que ele vira o guru, de novo, do pensamento econômico. Vocês não devem deixar de observar, esse é o objetivo talvez mais importante do curso, a oscilação permanente do debate econômico entre nós economistas, né? Quer dizer, um período super conservador, onde a economia de mercado é a solução ideal para a organização da sociedade, onde o capitalismo é bem sucedido. Essa crise imensa, o debate continua, Hayek, Keynes e muitos outros. Depois da Segunda Guerra é que há 25, 35 anos de hegemonia do pensamento ativista, do pensamento intervencionista, do pensamento keynesiano. 1980, um renascimento do pensamento conservador, com Hayek, os novos clássicos, como nós já vimos, e a crise de 2008 não permitiu, não gerou até agora uma resposta ativista, né? Como você sabe, o Obama não modificou o sistema financeiro como muitos queriam que ele fosse modificado. A proposta alemã para a Europa é uma proposta de austeridade. A proposta do Tea Party é uma proposta de austeridade. E o pensamento keynesiano, que poderia ser resumido, alguma coisa tem que ser feito, não prevaleceu nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Talvez no Brasil o governo Dilma e o governo Lula, durante a crise, tenham sido mais ativos. Mas o pensamento conservador parece continuar sendo o pensamento predominante entre as autoridades políticas e econômicas. No mundo acadêmico, há o Stiglitz, o Paul Krugman, o Martin Wolf e outros economistas propondo ativismo, mas não foram ainda, vamos dizer, absorvidos ou utilizados. A prática intervencionista, o governo vai fazer gastos e tal, não prevalece há 4 anos. E o mundo inteiro caminha para uma redução muito grave do nível de atividade, níveis de desemprego elevados, particularmente na Europa. Não é desta magnitude a crise de 2008, mas é bem grande, né, e bem preocupante.